Bom, vamos fazer uma previsão aqui. O Reino Unido vai quebrar e feio. Vamos às previsões e aos números. Bom, saiu esse livro aqui, tá? Going South. Como a Grã-Bretanha vai se tornar um país de terceiro mundo em 2014. O cara põe data. O cara é jornalista, tá? Não gosto muito de jornalista, não. Mas, né, ele tem os méritos dele. O que esse livro fala, então? De acordo com a Folha de São Paulo, tá? Provocativo, o livro prevê para 2014 a decadência econômica da Grã-Bretanha, que seria substituída por emergentes do Sul, como o Brasil. Depois nós vamos falar do Brasil também, tá? O diagnóstico se apoia na pouca oferta de energia e comida. O que é isso aqui? Isso aqui é efeito China, gente. É o que eu venho falando para vocês há muito tempo. No mercado de trabalho em declínio, ou seja, população envelhecida, tá? Aquele negócio lá da euroesclerose. E na alta vulnerabilidade à cena externa. O que é isso aqui? É efeito China de novo, entre outros fatores. Então vamos analisar. O efeito China, o que é? O efeito China é que a China, principalmente a partir de quando ela entrou para a OMC, está aqui em 2001, ela começou a vender muitas manufaturas e comprar muitas commodities. Então ela jogou o preço das manufaturas lá embaixo e o preço das commodities lá em cima. Então, esse efeito China é que vem provocando a grande crise que os países ricos estão enfrentando, na minha opinião. Tá? É evidente que há outros fatores, mas a grande causa, a causa primordial, no meu entender, é o efeito China que está jogando os países ricos para baixo e jogando o Brasil para cima. A gente pode notar esse detalhe muito bem no preço do petróleo. Por quê? Porque o petróleo vem se esgotando por ser um recurso não renovável e aos poucos o preço vem aumentando, de acordo com as minhas contas, tá? Acho que 3% ao ano acima da variação do preço das outras exportações mundiais. Então o preço do petróleo, vamos botar, saiu de 12 dólares em 1957 e hoje estaria em 80 dólares. Só que o preço do petróleo, logicamente, não segue essa linha de tendência, ele zigue-zagueia, ele costura essa linha. Então nós tivemos um grande salto no preço do petróleo em 73, tá? Quando a OPEP se organizou para aumentar o preço. Depois, com a queda do Shah Reza Pahlavi e a subida do Ayatollah Khomeini no Irã, outra subida. Isso aqui foi quando a OPEP fracassou, tá? E não, a Arábia Saudita desistiu de conter a produção do petróleo e acabou produzindo bastante, com isso caiu o preço. Isso aqui eu acho que é a invasão do Saddam Hussein lá no Kuwait. E aqui, ó, é a entrada da China no comércio mundial, tá? Vamos botar assim. Então a China, isso aqui depois daquela crise da Ásia, tá? Praticamente o poder da Ásia passou do Japão para a China aqui, ó. Então a China entrou comprando commodities. Foi lá em cima, isso aqui causou aquela quebra dos países ricos em 2008, a quebra do Lehman Brothers. Com isso, o preço do petróleo caiu e deu um alento a eles, mas agora o preço do petróleo voltou a subir. Parece que no momento está em 90 dólares, tá? Não está muito bem atualizado. Mas o importante é que o preço do petróleo nos últimos anos, ele além de estar alto, ele está acima da linha de tendência. Então isso aqui, na minha opinião, é que está fazendo essa quebra dos países lá na Europa e a quebra dos países ricos em geral. O Reino Unido, então, além de ser dependente de commodities, das comidas, tá, como fala lá o livro, ele também acabou com o parque industrial dele. Então, ele é altamente deficitário em manufaturas. Então, o Reino Unido, olha lá, 50 bilhões mais ou menos, está em mais uns 100. Ele está com saldo comercial de em torno de uns 150 bilhões de dólares por ano. É muito, por quê? Vamos tomar os Estados Unidos, que é 700, tá? Só que o Reino Unido é 6 vezes menor do que os Estados Unidos. Então você pega, isso aqui seria equivalente a 900 bilhões de dólares, é muita coisa. Então o Reino Unido está, ele e os Estados Unidos, todos os dois estão muito encalacrados. O cara cita lá fatores da quebra, o crescimento alimentado por dívidas. Então, muitas vezes um país cresce, mas as pessoas não olham se ele está crescendo com poupança própria ou se ele está se enfronhando em dívidas. Né? Então, o Reino Unido é altamente deficitário. Serviço público ruim, as pessoas não estão tão ricas e governo disfuncional. Mas o principal para mim aqui é crescimento alimentado por dívidas. Então, peguei lá na CIA, tá? A dívida externa. Eu olhei lá de 2011, mas eu falo a verdade, fiquei com preguiça de fazer outro gráfico. Já tinha um pronto de 2010, botei. Os Estados Unidos hoje está com 15 trilhões de dólares, aumentou 1. E o Reino Unido hoje já está com 10 trilhões de dólares de dívida, aumentou 1 trilhão em um ano. Então, o Reino Unido, pelo tamanho dele,
10 trilhões, como ele é 6 vezes menor que os Estados Unidos, seria uma dívida equivalente de 60 trilhões de dólares para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está devendo apenas 15. Então o Reino Unido, proporcionalmente, deve 4 vezes mais que os Estados Unidos. Pra vocês tomaram uma ideia, o Brasil deve em torno de uns 350 bilhões de dólares e é do tamanho do Reino Unido. O Reino Unido deve 10 trilhões, dá o que? Dá 30 vezes mais que o Brasil. Então essa dívida externa do Reino Unido vai quebrar o Reino Unido. Você tem que vai dar uma crise muito grave. Aqui também tem Itália, Espanha, tá vendo? O pessoal que está em crise lá na Europa. Mas vamos pegar as coisas um pouco pela história, tá? Existe o livro O Longo Século XX, do Giovanni Arrighi. O governo brasileiro, a diplomacia, o Ministério da Fazenda, todos eles se baseiam nesse cara aqui. O cara é gênio. Então ele escreveu um livro sobre as potências hegemônicas. Ele fala que Gênova foi uma potência hegemônica, a Holanda, depois passou para a Inglaterra, depois passou para os Estados Unidos e agora está passando para a China. Mas a Inglaterra, então, foi uma potência hegemônica e está em queda. Então vamos ver a queda da Inglaterra, tá? Mesmo para a gente ver como que vai ser a queda dos Estados Unidos também. Então aqui tem a China, tá? Era a maior do mundo. Aí com a guerra do ópio ela caiu muito mais gravemente do que a queda do Império Britânico aqui, ó, que está bem mais lento. Tá? E a China agora está se tornando a nova potência hegemônica. Ela está recuperando o que era ela praticamente. Os Estados Unidos então passou o Reino Unido, tá? Se transformou na grande potência hegemônica e depois, a partir da derrota para o Vietnã, principalmente, começou a cair. Tá? Hoje está em queda livre. Mas vamos analisar aqui o Império Britânico, que é o que interessa nesse vídeo aqui pra gente. Então eu tomei só o Reino Unido, tá? Botei aqui, vocês vejam que ele cresceu e agora está caindo. Então essa queda não é a questão de 2014, como fala o livro, no meu entender. É uma queda contínua. Só que pode acontecer de algumas quedas um pouco mais fortes ao longo do caminho, tá? Não necessariamente vai vir assim em linha reta. E eu peguei também aqui em escala logarítmica, para vocês verem que parece que a queda era de uma velocidade e essa velocidade está aumentando no momento. Então a gente pode ter coisa interessante para assistir de camarote, tá? Vamos ver. Peguei também o percentual das exportações mundiais até 2008, já tem dados até 2011, mas para falar a verdade eu fiquei com preguiça de completar os gráficos, porque também dá no saco, é gráfico, gráfico, gráfico. Mas aqui dá muito bem para a gente ver, ó. Aqui está o Império Americano, tá? Os Estados Unidos em preto e o Império Britânico, o Reino Unido em azul. A gente pode ver que eles caem quase que em paralelo, eles caem juntos. Enquanto que todos os países que perderam a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, cadê o Japão aqui? Japão, tá vendo? Eles partiram praticamente do zero depois da Segunda Guerra Mundial e foram aumentando as exportações dele. Outros países da Europa aqui, ó, França, esse aqui é o Reino Unido, a Itália, tá vendo? Eles subiram um pouquinho e agora estão caindo. E a China, que é a grande novidade. A China está aumentando as exportações, principalmente depois aqui, ó, vou botar aqui, ela foi aumentando aos poucos, tá? Mas para o mundo, é agora aqui no século XXI que ela começou a fazer a diferença. Mas vamos ficar aqui com as duas quedas paralelas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Tá? Isso que interessa pra gente. E o Reino Unido caiu muito o poder de exportação deles. Então vamos lá, quais as previsões que a gente faz em cima desse quadro atual? Os países ricos vão enfrentar décadas de crise. Por quê? Porque é uma crise de desalavancagem. Eles estão super endividados e eles vão ter que dar um calote por deslastreamento. Então eles estão emitindo moeda, todos eles estão emitindo dólar, emitindo libra esterlina, emitindo euro. É o que o pessoal da escola austríaca fala que não pode fazer, tá? Eles vão fazer. Por quê? Porque com isso eles vão dar o calote por deslastreamento. E ao dar o calote por deslastreamento, eles vão ficar desmoralizados e a moeda deles não vai mais servir para comprar petróleo. Então eles vão ter que comprar a moeda chinesa para que com essa moeda comprar petróleo. Então, as próximas décadas, nós vamos ver a queda do sistema financeiro do Ocidente e esse sistema financeiro vai passar para o Oriente. É a China quem vai ser a dona do dinheiro do mundo, porque é a única que vai ter credibilidade para emitir moeda. Os outros vão perder credibilidade. Com essas mudanças, o mundo vai passar por um período de um crescimento um pouco mais baixo. Não é que vai ter recessão, coisa gravíssima, mas também o mundo não vai crescer muito rapidamente, porque pelo menos uma parte, os países ricos vão estar puxando para baixo. E por outro lado, os países emergentes vão estar muito bem na fita.
principalmente o Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil está sendo catapultado pelo efeito China. A China precisa muito das commodities que o Brasil produz. Então eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos do Brasil, tá? Mas antes vamos ver aqui, ó, o mundo então entrou numa crise muito braba em 2008 com a quebra do Lehman Brothers, tá? Houve muito estímulo monetário, o mundo cresceu e agora está tendo a hora da verdade, o mundo crescendo um pouco mais baixo, com os países ricos entrando na segunda crise, né? Mas é uma crise mais branda, não acredito que vai ser como a queda do Lehman Brothers. Mas em compensação vai ser uma crise muito mais longa. Aqui foi uma crise aguda e aqui uma crise crônica. Os países ricos estão cronicamente doentes, eles estão super endividados e vai dar o calote para o deslastreamento. Mas vamos para o Brasil, que é o que nos interessa. O que está acontecendo com o Brasil? Está havendo uma queda no custo do capital. Então, pessoas que viviam de renda no Brasil, que viviam de aluguéis, de juros, de ações, hoje eles vão ter que trabalhar. O mundo mudou, o Brasil mudou. Então, viver de capital no Brasil já não é tão interessante. Eu aconselho mais a pessoa a estudar do que guardar dinheiro. Antigamente não compensava você pagar uma faculdade. Hoje, o custo da faculdade relativamente já compensa porque o capital não vai render tantos juros. A dívida pública está caindo, ao contrário do Rodrigo Constantino fala que é uma bomba relógio, tá? A dívida está totalmente sob controle. E o desemprego no Brasil está embaixo, está vindo estrangeiro trabalhar no Brasil. É uma pena que nós não conseguimos deixar essas vagas boas para a gente. Mas fazer o quê? O brasileiro tem preguiça de estudar, né? Mas o que interessa para nós, pessoas comuns, é a taxa de desemprego em baixa. Com isso, fica muito bom para a gente pleitear um salário melhor. E também a gente não fica com medo de ficar desempregado. Mas vamos aos números. O que me interessa, eu gosto de número. Palavra é jogar no vazio. Então, a taxa Selic vem caindo no Brasil, tá? Em 1998 chegou a 48%, não está aqui, tá? Mas dentro já do período do Lula, mesmo dentro do período do Lula, 26%, entendeu? Na primeira crise dele. E veio caindo. Cada vez os picos estão mais baixos e a parte de baixo está mais baixa ainda. Deve estar em 8,50, né? Deve cair para 8. Eu já nem sei se está 8. Vai cair para 7,5, não sei. Eu sei que está caindo, tá? E a taxa de juros real é o seguinte, eles fazem previsão da inflação para os próximos 12 meses, tá? Então ele põe a taxa de juros real ex ante. Refere-se à razão das taxas de contrato swap DI 360 dias pela mediana das expectativas da inflação acumulada nos próximos 12 meses. Tá? Então é estranho aqui. É o futuro, tá? É a taxa de juros calculada por futuro, real, já descontada da inflação. Então a taxa de juros dessa verdinha aqui a real é mais importante do que a Selic, tá? Porque depende da inflação. Se a inflação tivesse acima de 8,5, o juro seria negativo. Mas o que interessa é que o juros real no Brasil está caindo. Então quem vive de juros no Brasil vai ter dificuldade. Os fundos de pensão, pelo regime de capitalização, eles estão todos praticamente quebrados. Isso aqui o Rodrigo Constantino tem razão. A pirâmide das aposentadorias, aqueles títulos de capitalização, a previdência privada dos bancos, tá? não vai cumprir o prometido. Por quê? Porque uma taxa de juro real de 2% ao ano é incompatível com os 10, 15% de rendimento real que eles prometeram. Então, os bancos, os fundos de pensão, todos vão passar por grandes transformações. No Brasil, tá, isso é verdade, vai ter grandes transformações, porque eles não vão cumprir o que eles prometeram. E nos países ricos como um todo também, isso aqui vai acontecer. O resultado fiscal do setor público consolidado. Então, antigamente, durante a época do Fernando Henrique Cardoso, a âncora era uma âncora cambial. Os gastos públicos estavam fora de controle. Aos poucos, isso veio tomando... a lei da responsabilidade fiscal, tá, que em 99 abandonou-se a âncora cambial e passou para a âncora fiscal. Então deu uma mudança, tá? Mas então o resultado fiscal do Brasil, apesar do Rodrigo Constantino, o pessoal da escola austríaca, gritar muito, o pessoal do banco gritar muito, o resultado fiscal do Brasil está melhorando, está muito melhor do que dos países ricos. O Brasil praticamente cumpre as normas do Tratado de Maastricht, enquanto o pessoal lá da Europa descumpre, tá? Então os países pobres estão se comportando como países ricos e os países ricos estão se comportando como fala o título do livro lá, tá? Que fala que a Inglaterra vai se comportar como um país de terceiro mundo. Então, como está havendo uma austeridade fiscal, a dívida líquida do setor público caiu de 60% do PIB para 35%. Então, o Brasil conseguiu tirar em 10 anos
é 25% da dívida pública. Então isso aqui é muito, os países ricos não estão conseguindo fazer isso, o Brasil fez com o pé nas costas. Então palmas para nós, crianças. E o que mais interessa para nós brasileiros comum é a taxa de desemprego. Por quê? Porque quando o desemprego cai, o empresário perde poder de nos sufocar com ameaças de desemprego, com ameaças de mandar embora. Agora quem está mandando somos nós, porque qualquer coisa a gente troca de emprego e arruma um emprego melhor. Então, em 2007, a taxa de desemprego era 10%. Aqui, em 2008, tá? Era menor ainda, com a crise subiu um pouquinho, mas em 2010 caiu de novo, 2011 voltou a cair, em 2012 está menor ainda. Então só houve um ano aqui, 2009, que saiu fora da ordem, mas por conta da grave quebra do Lehman Brothers lá. Falou, moçada?